E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero analisar com vocês a prova passada de matemática do Enseja do ensino médio, tá certo? Eu fiz um vídeo aí analisando a prova do ensino fundamental e hoje eu quero analisar com vocês a prova do ensino médio. Nós vamos analisar essa prova questão por questão, discutindo aqui quais foram os assuntos que caíram e qual o nível de dificuldade das questões, tá certo? Muita gente tem chegado até o meu canal dizendo que vai fazer a prova do Enseja esse ano, que quer concluir os seus estudos, mas que está sentindo aí uma dificuldade de saber por onde estudar, qual material, quais são os assuntos. E como eu sempre falo aqui na playlist que tem do Enseja, eu recomendo que você estude a partir do material das apostilas que tem no site do INEP e das provas anteriores, tá certo? Então vamos pegar a prova passada e vamos ver qual é a cara das questões que vai avaliar, que avaliou os candidatos do ano passado e que vai avaliar você também, tá certo? Se esse conteúdo é importante para a sua vida, para te levar para frente, para fazer com que você conclua seus estudos aí, deixe seu like, tá bom? Me ajude aí deixando seu like, se inscrevendo nesse canal. Nós vamos criar ainda muito mais conteúdo aqui para a prova do Enseja, tá certo? E eu queria convidar também você para um evento que nós estamos organizando aí a partir do dia 25 de janeiro, que é o Prepara Enseja 2020. O link está na descrição desse vídeo, você vai lá, cadastra seu e-mail e isso vai lhe dar acesso a um grupo no WhatsApp, onde nós vamos compartilhar aí uma semana de conteúdo com você, totalmente gratuito, para que você possa se preparar para a prova desse ano, beleza? A gente está fazendo isso com um bom período de antecedência, para que você tenha aí uma boa base aí para se preparar para a prova de matemática, beleza? Então vamos aqui às questões, pessoal, vamos às questões, e como eu disse, vamos discutir aí o que caiu e o nível de dificuldade, tá bom? Primeira questão aí, a questão 31, é uma questão bem interessante. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom dessa... Deixa eu ver se dá para diminuir aqui. Opa, não. Pronto, ok. Foi mal aí, gente. Essa questão é uma questão de geometria espacial, uma questão que envolve sólidos geométricos. E a ideia aí é apenas você dizer qual é o polígono que compõe a base desses dois sólidos aí, né? Você tem um cone e tem um prisma. E aí, aqui você vai ter uma figura que forma essa base aqui, tá? E essa figura, pessoal, vai ser um pentágono, tá certo? Só isso, tá? Questão considerada fácil. Você pode marcar aí no seu caderno, se você estiver anotando, sólidos geométricos, tá certo? Isso aí é um assunto que caiu na prova passada e pode cair nessa que você vai fazer esse ano, tá? Questão de número 32. Essa daqui é uma questão de nível intermediário, tá certo? Ela já foi... Não foi resolvida ainda no canal, tá? Tem umas que eu já resolvi e as que eu resolvi eu vou dizer também. Vai estar na playlist aqui, desse lado aqui, tá certo? Tem um íconezinho aqui que fica no canto, aí você clica lá e vai ver a playlist de matemática para o Enseja. Essa eu não fiz ainda, mas é o seguinte, você tem uma laje da construção civil, essa laje vai ter o formato de um paralelepípedo, tá certo? Tem aqui a espessura, vou fazer um desenhozinho meio grosseiro aqui, e aqui você tem a área da superfície dela, tá certo? E aí o seguinte, deixa eu ver aqui, não vai ficar muito legal, mas... Essa espessura ela pode ser de 7 centímetros ou de 15 centímetros, tá bom? Aí a questão fala que a construtora gasta 11 kg de cimento para fabricar 1 metro quadrado de laje de 7 centímetros de espessura. Então, o que é que acontece aqui? Se você tem 1 metro quadrado aqui... e aqui você vai ter 7 centímetros, isso aqui vai ser gasto 11 kg de cimento. Aí você faz uma proporçãozinha de quanto você vai gastar, caso isso aqui não seja de 7, caso isso aqui seja de 15 centímetros, tá bom? Não vou fazer essa questão, só dando a dica, mas se você quiser eu vou postar aqui depois a resolução de cada questão, tá bom? E também lá no meu Instagram, tá certo?
Vamos à próxima questão, para a gente não perder tempo. Então aqui, gente, é proporção. Regra de 3 simples resolve a questão 32 e é uma questão de nível simples a intermediário, tá? Só requer um pouco mais de interpretação. A questão de número 33. Tonel é um recipiente utilizado para armazenar líquidos. Uma vinícola utiliza tonéis de capacidade de 1000 litros cada um para armazenar a produção de 50 metros cúbicos de vinho. Então você está vendo aqui, gente, que tem duas unidades de medida de capacidade diferentes. Tem litros e tem metros cúbicos, certo? Então essa é uma questão que envolve medida de capacidade. Deixa eu colocar aqui. Medidas, né, de capacidade. E é uma questão do cálculo relativamente simples, tá? Por quê? Porque 1 metro cúbico corresponde ao volume de 1000 litros, tá? Se você tem 50 metros cúbicos, você vai ter 50.000 litros. Aí você divide isso aqui pelos 1000 litros que o tonel tem. 50.000 dividido para 1000 dá 50. Olha que questão fácil, já resolvemos ela, tá? Então, medidas de capacidade, de volume, tá? Onde você tem que transformar de metros cúbicos para litros ou de litros para metros cúbicos, é um assunto que cai tanto na prova do ensino fundamental como na prova do ensino médio, tá? Próxima questão aqui, essa questão ela é relativamente difícil, tá? Principalmente pela questão da interpretação. Uma empresa de beneficiamento de arroz fez cotação dos valores de compra e de revenda de uma saca desse produto, quantificou a perda que se tem no processo de beneficiamento de empacotamento e apresentou os resultados em um gráfico, tá? A quantidade de sacas de 60 kg de arroz que essa empresa deve comprar para que após o processo de beneficiamento e empacotamento consiga obter um lucro de R$ 3.200 é... O assunto que envolve essa questão aqui, gente, na verdade teremos dois assuntos aí, tá? Questão de número 34. Um que vai ser a parte de interpretação de gráficos e também proporções, tá? Então, principalmente, gente, proporções. Eu colocaria também aqui equações do segundo grau, tá? Do primeiro grau. Esse vídeo vai sair sem edição, então se você ouvir aí o barulho de um cachorro do vizinho, se você ouvir o vigia da rua passando, o menino chorando, é porque o horário que eu gravo aqui geralmente tem essas coisas, tá? E às vezes algum comentário que está meio fora do script aqui também, tá certo? Então, normal, tá? O importante aqui é o conteúdo que eu estou tentando levar, que eu estou tentando trazer para você, tá certo? Aí, foi só falar no vigia que ele vem passando aí, tá? Questãozinha de interpretação de gráficos, gráficos de barra, questão de número 35. Eu anotaria aí, gráficos de barras. E a ideia dessa questão 35 aqui, se você for pegar a prova para resolver, é o seguinte, ele quer... o gráfico apresenta as velocidades de banda larga de vários países, tá? O Brasil apresenta uma média de 2,4 megabytes por segundo e o governo quer aumentar essa média aí para o valor equivalente ao quarto lugar, que é Israel, tá certo? Olha que simples isso aqui. Então o Brasil está aqui com 2,4, né? Para ele chegar à posição de Israel, que é 7,4, daqui para cá ele precisa aumentar quanto? Precisa aumentar 5, né? 5,0. Aí você vem aqui e marca 5,0, tá certo? Ele só quer saber qual vai ser o valor desse acréscimo, beleza? Questãozinha fácil aí. Você vai sentindo aí a complexidade das questões, porque tem umas que dá para resolver em poucas operações, tá? Quanto mais operações você vai fazendo, mais complexa é a questão, tá certo? Essa também é uma questão fácil, ela é uma questão de geometria, tá certo? O objetivo é o seguinte, é você observar o movimento que os carros vão fazer, a posição deles aqui nesse plano,
tá certo? E depois dizer qual vai ser a posição final desses carros baseado no movimento que eles estão fazendo aqui. Por exemplo, esse carro aqui ele vai virar à direita, né? Não sei se para você vai estar à direita, mas aqui para mim está à direita, né? Vai ter o carrinho aqui, tá? Vai ter esse daqui que vai pegar a esquerda. Esquerda, esquerda. Eu acredito que se você fizer, eu não vou resolver a questão não, tá, pessoal? Para não tomarmos muito tempo. Mas se você fizer, você vai chegar a uma dessas configurações aqui facilmente, tá? Levando em consideração que você tem que considerar aí o que é mão e contramão, tá? É uma questãozinha só de considerar o movimento no plano, tá? A questão de número 37, vamos lá, a questão de 37. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a produção brasileira de café no segundo semestre de 2014 foi estimada em 47 milhões de sacas de 60 quilos cada. A produção brasileira de café em milhão de quilogramas, segundo essa estimativa, foi de... Essa daqui é uma questão que eu chamei, eu disse que o assunto aqui é operações com números naturais. Porque a ideia por trás dessa questão, pessoal, é apenas você multiplicar os 47 milhões vezes 60. Você faz essa continha aí e você vai chegar a um valor de 2.000, deixa eu ver aqui, 47 vezes 6, ó, é rápido, não vai tomar muito tempo, tá? 6 vezes 7, 42. 6 vezes 4, 24, com 4, 28. Então, você vai chegar a um total de 2.820, né? No caso, milhões de quilogramas, tá? Então, seria esse valor aí para o gabarito da questão 37. Questão fácil também, né? Então, você coloca aí operações com números naturais. Mas uma questão fácil, tá? Próxima questão aqui, questão de número 38, é uma questão de porcentagem. E essa daqui eu já resolvi, tá, gente? No canal. É questão considerada de nível médio. Deixa eu só explicar para vocês como é que funciona essa questão. Você tem aí um álcool que está diluído, ele apresenta aí 16 litros de uma mistura. Nesses 16 litros, pessoal, você tem 25% de álcool e o restante é água, né? Então, no caso aqui seria os 75%. Então, ele quer que o professor pede para que o aluno coloque mais álcool até chegar à proporção de 50% de álcool e 50% de água, tá? Então, basta que você calcule a quantidade, os litros de álcool e acrescente a quantidade de álcool até chegar na metade, tá? Ficar metade álcool, metade água. Então, a questão de porcentagem é relativamente simples, de nível simples para médio, tá? Essa questão de número 39 aí, ela envolve apenas operações com números decimais, tá certo? Porque envolve cálculos com dinheiro. Você vai fazer o cálculo aqui, ó, de 56 moedas de R$1 e monta a expressãozinha, tá? Uma expressão numérica. Vezes 1 mais 58 vezes 0,50 mais 60 de 25 centavos mais 70 de 10 centavos e mais 60 de 5 centavos. Então isso aqui virou o quê? Uma expressão numérica de números decimais, tá? Depois que você calcula esse valor, a questão diz ainda que o dono desse estabelecimento ainda dá mais R$5 por cada R$100 de moeda recebida, tá? Então no final você ainda acrescenta aqui mais R$5, tá? Então isso aí é uma questão de expressões numéricas.
envolvendo números decimais, tá? Próxima questão aí, questão de número 40. Eu coloquei essa questão como sendo uma questão de volume do paralelepípedo, tá? Também já está resolvida no canal. E é uma questão de nível média para fácil, tá? A questão de número 41, você precisa comparar os valores das embalagens compradas em 4 lojas diferentes, tá? O INSEJA costuma fazer muito esse tipo de questão, tá? Usa bastante isso. E aí no final, o que é que se espera? Uma dona de casa pretendia comprar a maior quantidade possível de unidades desse produto pagando o menor preço por unidade. Você precisa escrever aí uma razão. Vou até colocar aqui o assunto como sendo razão, tá? A razão entre o quê? A razão entre o preço que ela está pagando pela quantidade de embalagens, tá? Quantidade. Preço barra quantidade. O que tiver a menor relação preço barra quantidade vai ser o que vence, tá? Então aqui você vai fazer 4 cálculos. Primeiro vai ser R$30 dividido para 12. O segundo cálculo vai ser R$34,50 dividido para 15. Eu estou pegando o preço dividido pelas unidades, tá? O terceiro vai ser 44 dividido para 20. E o quarto vai ser esse R$70,50 dividido por 30. Depois que você faz aí essas razões, você vai chegar a um menor valor e vai ser o valor onde ela vai na loja onde ela vai comprar, tá certo? Eu coloquei, eu avaliei essa questão aí como sendo uma questão de nível médio. Por quê? Pela quantidade de operações que você vai fazer, tá? E ela não é difícil porque é só de dividir, mas toma um certo tempo na hora que você está fazendo a prova, tá? Essa daqui é bem bacana, pessoal, bem legal essa questão. Ela pede a expressão algébrica que representa a quantidade de azulejos brancos presentes em um mural em função do número N de colunas de azulejos pretos, tá? Então ele quer saber aqui a quantidade de azulejos brancos em função do número de colunas de do número N de colunas de azulejos pretos, tá? E essa é uma questão de função e ela é uma questão relativamente fácil, tá? Eu posso também depois trazer a resolução dela aqui no canal, tá bom? Próxima questão, essa questão aqui eu gostei muito, pessoal. Ela é bem simples, tá? E ela é uma questão que vai envolver polígonos. Ela envolve um hexágono regular, tá? E a ideia por trás é o seguinte: esse hexágono regular representa uma porca sextavada, tá certo? E ela vai ser rotacionada, como você pode ver por essa setinha aí, tá? E aí ele pergunta o seguinte: essa porca será girada em torno de seu centro no sentido horário, de forma que o segmento AB se posicione exatamente onde está o segmento BC. Ela vai sofrer um giro, tá? A amplitude dessa rotação será D. Então basta a gente dizer qual vai ser esse ângulo aqui, gente. Ó. Como é que você pode fazer isso? Se você dividir esse hexágono aqui em triângulos, você vai ver que dá exatamente 6 triângulos, né? Aí se você pegar 360, que é o giro completo, e dividir por 6, você vai chegar a um ângulo de 60 graus. Então esse giro aqui vai ser um ângulo de 60 graus. Por isso que essa questão aqui de polígonos eu considerei fácil, tá?
Então você coloca aí na sua lista de estudos, se você não começou ainda, coloca aí o assunto de polígonos, tá? Que cai bastante. E outra coisa interessante, outra observação que eu faço é que se você vai fazer a prova do ensino médio, fique atento aos conteúdos também do ensino fundamental, tá bom? A apostila, ela trabalha isso de forma objetiva, tá bom? Então não precisa, digamos, baixar do fundamental e do médio não. Basta você baixar do médio, estudar por ela, porque ali já contempla conteúdos que são do ensino fundamental, que servem de base para o ensino médio, tá bom? A prova é feita para você passar, então fique tranquilo quanto a esses detalhes, tá? A questão 44 é uma questão de nível média para difícil e ela envolve regra de 3, tá? O que é que acontece? Uma confeiteira vai produzir bolos e para cada quilo de bolo é vendido a R$ 12,90, né? Para cada quilo de bolo ela leva, fazendo as contas aqui, ó, fazer 10 quilos de bolo, ela consome 2 quilos de... Você vai fazendo aí a proporção, né? 10 quilos de bolo consome 2 quilos de farinha. Então 1 quilo de bolo, se você dividir isso por 10, isso vai dar 0,2 quilos. Aí ele diz que o quilo da farinha aumentou, era R$ 2,40, passou para R$ 3,00. Então você vai calcular o preço dessas 0,2 quilos, tanto no valor antigo quanto no valor novo, e coloca esse aumento no valor do quilo do bolo, tá certo? Então, pela quantidade de operações aqui, eu classifiquei essa questão como uma questão de dificuldade média, tá? Próxima questão, a questão de função afim, ou função do primeiro grau. Seguinte, gente, essa questão envolve um reservatório. Esse reservatório tem uma quantidade de água lá que são 150 litros e tem uma torneira. Para encher esse reservatório, essa torneira despeja ali, derrama 12 litros de água por minuto, né? Então os minutos vai ser representado pela variável t de tempo, tá? 12t. Então qual vai ser a expressão ou a fórmula matemática, a lei da função, no caso, que associa o volume com o tempo, né? Esse y aqui representa o volume e aqui esse t representa o tempo em minutos. Então bem simples, ó, vai ser a letra D de dado, né? Já resolvemos. Então coloca aí função afim, nível de dificuldade dessa questão fácil, tá? Próxima questão, questão 46. A questão 46, deixa eu ver aqui, ela envolve média aritmética, uma questão bacana, tá? Eu posso também trazer, mas ela já é considerada de nível médio ou difícil, porque não é só calcular uma média, tá? Ele dá a média de 4 notas, e aí se for colocada mais uma nota, ele quer que esse valor fique ainda maior do que 70, tá? Média aritmética. E eu colocaria aqui questão de nível médio de dificuldade, tá? A questão de número 47 é uma questãozinha bem bacana. Ela envolve análise combinatória e especialmente princípio fundamental da contagem, tá? Quando você for estudar esse assunto, pesquise aí por vídeos ou por materiais de princípio fundamental da contagem. E basicamente é assim, a empresa de cosméticos vai produzir uma linha de cosméticos que tem 5 tonalidades diferentes, tá? São 2 tipos de cremosidade e para 3 tipos de pele.
Pelo princípio fundamental da contagem, a quantidade de produtos que dá para se produzir a partir disso é 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 dá igual a 30. Ainda tem uma pegadinha aqui nessa questão que eu queria analisar com você, que é o seguinte. As bases poderiam ainda conter ou não filtro solar, certo? Isso daria o quê? O dobro de possibilidades. Você poderia colocar ainda aqui as que contêm e as que não contêm filtro solar. Mas você não vai considerar isso. Por quê? Porque diz aqui, segundo pesquisas, bases com protetor solar são as mais vendidas na atualidade. Por isso, todas as bases do primeiro lote conterão filtro solar. Então, você está considerando só um tipo aí. Você não está considerando as bases que não possuem filtro solar. Então, o número de tipos de bases diferentes que essa empresa poderá fabricar no primeiro lote, ou seja, o primeiro lote é aquele sem os filtros solares. Então, pelo princípio fundamental da contagem, dá 30. Mas se você considerasse aqui ter filtro solar ou não ter, você ainda teria que multiplicar por 2 e daria 60. Né? Então, eu considerei aí tipo uma pegadinha que você tem que prestar atenção aqui na leitura da questão, tá bom? Mas é uma questão fácil. Se você treinar questões do princípio da contagem, essa é uma questão que sai facinho aí, tá? Então, vou colocar aqui como fácil. Questão de número 48. Essa daqui foi dada de graça para quem ainda lembra, quem estudou algarismos romanos, tá? Então eu colocaria aqui, ó, algarismos romanos, né? O sistema de numeração romano, tá? Você tem aqui esse número aqui, ó, M, C, D, X, V e I. Então o M, gente, representa 1000. CD, C é 100, D é 500, né? Como o C vem antes do D, então você diminui. 500 menos 100 dá 400. XV, V é 50 e X é 10. 50 menos 10 dá 40. E V e I é 7, né? Então aqui vai dar, deixa eu ver aqui, eu errei? Não, né? Aqui vai sair sem adição, tá, pessoal? X, gente, errei um detalhe aqui, XV, XV e I, ó, só, vamos ajeitar aqui, né? Só não pode passar isso aqui pra frente errado, tá? Aqui dá 17, eu confundi aí o V com o L, tá? Dá 17, então 1417 e a letra A. Então estude algarismos romanos, que pode cair questões simples, né? Algarismo romano está dentro do assunto de sistemas de numeração. Isso é um assunto que é estudado lá no ensino fundamental, por isso que eu digo, ó, que o ensino fundamental é importante também para o médio, tá? Essa questão aqui, 49, é uma questão de área do retângulo, áreas de retângulos. E é o seguinte, pessoal, o objetivo dessa questão aqui é calcular a área, essa área cinza clara aqui, que vai ser uma grama, tá? Pelo contexto da questão. Como é que a gente faz para calcular essa área aqui? A gente multiplica base vezes altura, tá? Deixa eu fazer bem rápido aqui, montar essa questão bem rápido, ó. Seria 100 vezes 150 e subtrai as áreas de dentro aqui, ó. Tem esse retângulozinho aqui de 10 por 20 e tem essa área da sede aqui. A área da sede, a questão diz que é de 5.000 a 5.500. Então, você pode subtrair de 5.000 ou pode subtrair de 5.500. Mas, se eu fizer essa conta aqui, eu vou obter o valor máximo dessa área do gramado, tá? Aqui daria 15.000, aqui daria 200
e aqui daria 5.000. 15.000 menos 5.000 dá 10.000, menos 200 dá igual a 9.800, né? Então, questão de nível de dificuldade média, tá? E que envolve áreas de retângulos, tá? Questão de número 50, estamos quase terminando já o vídeo, tá? Essa é uma questão relativamente fácil. O que você precisa saber é interpretar esse gráfico de função afim, tá? Gráfico de função. Vamos botar aqui função afim, mais especificamente, tá? O fotógrafo ele cobra da seguinte forma: R$100 é o valor fixo e mais um valor pela quantidade de fotos, tá? A questão aqui vai dizer quantas fotos ele tirou, e baseado no número de fotos que ele tirou, que eu vou já adiantar aqui, dizer a você que foi 74 fotos, você calcula quanto é que vai ser cobrado, tá? Então, fica também para eu fazer depois. Então, eu considerei essa questão aqui uma questão fácil, tá? Fácil para média. Deixa eu ver aqui. Questão 51, questãozinha de escala, bem simples, gente. Escala é o que? É desenho dividido pelo tamanho real. Então você tem aí, ó, um pedreiro mede na planta de uma casa a distância de 8 centímetros, 8 centímetros na planta, né? Entre duas vigas. A escala indicada na planta é de 1 para 50. Então 1 é a medida do desenho e 50 é a medida no tamanho real. No desenho, a distância é 8 centímetros, né? E qual vai ser essa distância no tamanho real? Não sabemos. Vamos chamar isso aqui de x. Esse tipo de conta aqui, que eu acabei de montar, é uma proporção, tá? E especificamente uma proporção que a gente estuda bastante uma razão que a gente estuda bastante é a escala, né? Então botaria aqui razão e proporção, tá? Aí você pode fazer o produto dos meios pelos extremos, ó. X vai ser igual a 50 vezes 8, x vai ser igual a 400. Os 400 o quê? 400 centímetros, né? 400 centímetros, se você converter para metros, dividindo por 100, ó, vai dar igual a 4 metros. Já está respondida a questão aí, certo? Letra B de bola. Questão de número 52. Essa questão de número 52 aqui, eu considerei ela como uma questão de expressões numéricas. Por quê? Porque vai dar 4 opções de hotéis, você vai ter que calcular aí qual desses aí vai dar um valor, um custo mais, um custo menor, tá certo? Um custo mais viável. Então você vai ter que fazer essas 4 operações aí envolvendo expressões numéricas, e eu considerei difícil pelo número de operações, tá? Vou colocar aqui expressões numéricas. Nível difícil, tá? Questão de número 53. Essa daqui é relativamente fácil. Ela é de leitura de tabelas, tá? Leitura e interpretação de tabelas. Que feio. Leitura e interpretação de tabelas. E o que é que essa questão está pedindo, gente? Dentre os países com mais de 400 mil refugiados, o que apresenta o menor número de mortos, de acordo com os dados apresentados, é... Então a gente pode olhar para essa tabela e pegar apenas os países com um número menor que 400 mil de refugiados. Ó, por exemplo, aqui o Sudão, ó, desculpa, menor não, maior, né? Maior que 400 mil. Ruanda, 1,5 milhão, então é maior, né? Somália também. E aqui apenas a Libéria. Desses países aí, pessoal, qual vai ser o que tem o menor número de mortos? Você vai olhar, o Sudão tem 40 mil,
500 mil, 350 mil, 150 mil. Então, o Sudão é que tem o menor número de mortos. Então, a alternativa certa é a que fala em Sudão. Questão fácil, né? Essa questão aqui, ela é uma questão de Teorema de Pitágoras. Assunto também do ensino fundamental, mas que aparece bastante no médio, tá? E o nível dessa questão é uma questão de nível médio, tá? Vamos adiante. Aqui você tem que dizer qual é o percurso que esse caminhão vai fazer, que é o menor possível, né? E quantos quilômetros ele vai percorrer. Por isso que tem que fazer o cálculo do Teorema de Pitágoras, tá? Essa questão aqui é uma questão também de interpretação de tabelas, mas além disso, vai envolver média, tá? O que você faz aqui? Você calcula o quanto essa lanchonete ganha vendendo esses lanches, tá? Preço vezes quantidade, e depois divide por 5. Por quê? Ele quer saber qual é a média arrecadada com a venda dos lanches. A média por dia, tá certo? Então você montaria uma conta mais ou menos assim, ó: 4 vezes 61, 3 vezes 40, 6 vezes 71, 3 vezes 54, e depois dividiria pelo número de dias da semana, tá? Essa aqui é a chave da interpretação. De segunda a sexta são 5 dias. Fazendo essa conta aí, você vai achar o valor médio que essa lanchonete ganha por dia, tá? Nível de dificuldade dessa questão aqui eu considero média, tá? Questão de número 56. Essa questão aqui ela é uma questão de juros. Ela envolve juros simples e juros compostos. Basicamente é assim, deixa eu explicar essa questão aqui. Você vai ter 3 amigas, Ana, Beatriz e Clara. Veja que as iniciais delas são A, B e C, né, já para facilitar as coisas. E aí você vai ter que fazer 3 cálculos do quanto elas vão gastar para viajar, tá certo? Uma vai pagar parcelas fixas, outra vai pagar com juros simples, outra vai pagar com juros compostos. Por isso você vai fazer 3 cálculos aí diferentes, tá bom? Eu considerei o nível dessa questão aí difícil, principalmente pela parte que você vai ter que fazer um cálculozinho com juros compostos, que talvez você perca um tempo aí nas operações, tá? A questão de número 57 é uma questão também que envolve porcentagem e tabelas, ou regra de 3, tá? Você pode fazer por regra de 3 também. Então eu vou colocar aqui a ideia de regra de 3. E é uma questão considerada média, tá? Como é que você faria ela? Os valores de referência diários para essa tabela nutricional são os seguintes, ó. 20% de carboidrato corresponde a 40 gramas. Aí a questão quer que você aumente isso aí para 60% de carboidrato. Então 60% seria X. E no caso aqui do sódio, seria o seguinte, ó, 50% corresponde a 500 miligramas. E esse sódio ele tem que ser reduzido para 30%. 30% corresponde a X. Fazendo esses cálculos aí, você vai chegar ao resultado aqui dessa questão para os valores de carboidrato e de sódio, tá certo? Então a questão que envolve regra de 3, a dificuldade aí eu considerei média, porque você vai ter que interpretar isso matematicamente, né? Fazer esse trabalho que eu acabei de fazer, que é montar essas regras de 3 e resolver o problema, tá?
Questão de número 58, essa daqui é uma questão de trigonometria no triângulo retângulo. No triângulo retângulo. E ele dá dois lados desse triângulo retângulo, dois catetos, certo? Deixa eu subir um pouquinho mais para você ver melhor. E quer descobrir aí qual é esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de x, tá? Para você descobrir exatamente o valor desse ângulo, você precisa calcular a tangente dele, ó. Tangente de x vai ser cateto oposto, que é raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é 1. Se você lembrar na hora que o ângulo que tem como tangente raiz de 3 é o 60, né? Se você lembrar aqui, tangente de 60 é igual a raiz de 3, então você já resolveu essa questão e descobriu que esse ângulo aí é um ângulo de 60 graus, tá bom? Você deve lembrar do nono ano esse assunto, né? De seno, cosseno e tangente. Aí você lembra aí que tinha uma tabelazinha dos valores do seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60 graus, certo? Então coloca aí no seu cronograma de estudos, tá? Trigonometria no triângulo retângulo. Essa questão aqui é uma questão que envolve gráfico de funções. Deixa eu ver o que foi que eu coloquei. Foi gráfico de funções, tá? E o objetivo aí, pessoal, é apenas você olhar para essa tabelazinha aqui e associar a um desses gráficos, tá? Perceba que as distâncias percorridas, ó, são sempre iguais para um intervalo de tempo igual. Ó. 6 para 10 dá 4, 10 para 14 dá 4. Vai sempre aumentando de 4 em 4. E no tempo, aqui vai dar o quê? 12. 30 para 42 dá 12, 42 para 54 dá 12. Então, esse comportamento aí é de uma reta, certo? Aí você já marca aí o da reta, tá? E também você pode perceber que os valores aí estão associados. Então, vai ser com certeza essa letra A, tá? E essa é uma questão de gráfico de funções e a dificuldade dessa questão é fácil. Belezinha? Então é isso, espero que você... falta uma questão, né? E esquecendo a última questão, cara, sacanagem, fiz tudo isso aqui para esquecer. A última questão, a questão de número 60, para a gente encerrar, mostra volumes de água em reservatório em 3 anos, ó, 2015, 2016 e 2017. A questão diz assim: suponha que em 31 de dezembro de 2018 o volume de água presente nesse reservatório registrou a mesma queda percentual que as observadas nos anos anteriores, tá? O volume de água em milhão de metros cúbicos registrados em 31 de dezembro de 2018 foi... Se você ver, ó, presta atenção, de 50 para 45 caiu 5 aqui. E de 45 para 40,5 caiu 4,5. Isso aqui, ó, corresponde a 10% de 50. Isso aqui corresponde a 10% de 45. Então basta você fazer a seguinte conta: 40,5 menos 10%, né? De 40,5. Então é uma questão de porcentagem. Vou colocar aqui como uma questão de porcentagem. Na verdade, digamos aqui que é uma questão de desconto, né? E é uma questão considerada fácil, tá? Então é isso, meta batida. 30 questões da prova do ano passado estão analisadas. Espero de verdade que você que assistiu até aqui tenha gostado desse conteúdo, tá? Um conteúdo que eu fiz aí sem edição, mais livre. E para o vídeo não ficar mais longo, só peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, comente o que você achou aí e até os próximos vídeos. Desejo sucesso para você na prova do Enseja 2020 e é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.